Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os 4 primeiros dispositivos do Código de Processo Civil. A nossa ideia é fazer uma leitura dispositivo por dispositivo, explicando sua estrutura e finalidade. Comecemos com o artigo 1º do Código de Processo Civil. Ele diz o seguinte: o processo civil, aí nós estamos falando processo civil basicamente como processo trabalhista, processo nos juizados especiais, processo administrativo e normas procedimentais. Ele diz: o processo civil, no sentido amplo, será ordenado, disciplinado e interpretado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O que o legislador quis dizer? A intenção dele é falar que o processo civil, de forma ampla, é estruturado a partir dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E que direitos são esses? São os direitos inerentes a um processo justo, é o que está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. A todos é assegurado um processo justo. E como se traduz esse processo justo? O que o legislador quis dizer com essa ideia de um processo justo? É uma norma dirigida ao legislador na elaboração de normas processuais, e aí nós temos vários dispositivos, inclusive alguns anteriores à Constituição, como a Lei 9.099, que garante o acesso à justiça de forma simplificada nos juizados especiais. Isso é uma garantia de um processo justo. E também nós temos no Código de Processo Civil a sua estrutura de modo que o juiz garanta a eficácia das normas procedimentais. Nós tivemos uma alteração desse CPC de 2015 em relação ao CPC de 1973, que é um foco na efetivação das tutelas, enquanto o Código de 73 ele se preocupava mais com tutelas reparatórias ou tutelas pelo equivalente monetário, ou seja, tutelas posteriores ao dano. Esse código ele mudou sua visão sobre a forma de satisfação do direito e ele é focado mais em tutelas satisfativas ou tutelas efetivas, que evitem a produção do dano, do resultado lesivo. Tá? Então, essa norma do artigo 1º, ela dirige tanto ao legislador na elaboração das normas procedimentais e processuais, seja do CPC, processo trabalhista, juizado, processo administrativo, como ao juiz na aplicação da norma, visando sempre a eficácia do direito material lesado. Tem mais: as dúvidas interpretativas devem ser resolvidas a favor da otimização do alcance da Constituição, por meio de técnicas de tutelas de direito. Tá? Essa é a ideia desse novo código, são tutelas efetivas, evitar a produção do dano, que o direito, o processo, ele intervenha para evitar o evento lesivo ao direito da pessoa. Também esse código ele partiu de uma visão não adversarial do processo, ao contrário do Código de 73, então ele busca sempre técnicas de autocomposição. O processo justo também seria aquele focado na autocomposição entre as partes, instrumentos que as partes possam por si só resolver as suas questões e seus litígios. E quando a gente fala em normas constitucionais de processo justo, elas podem ser divididas em 3 frentes. Primeiro seria a paridade de armas, ou seja, tratamento igualitário às partes, tanto na obtenção de provas, como acesso ao sistema judiciário e na possibilidade de recursos ou resignações das decisões judiciais que lhes sejam desfavoráveis. Aí nós temos a estruturação da Defensoria Pública, que é um instrumento essencial, uma instituição essencial para assegurar a igualdade de direitos entre sujeitos que estão em posições diferentes. Nós temos o contraditório como oportunidade de defesa e como acesso à prova. O contraditório, então, seria a resposta não somente à petição inicial, mas a qualquer postulação da parte dentro do processo, e também como direito à prova ou à contraprova dos argumentos apresentados. Então, a ideia do artigo 1º é uma leitura constitucional do Código de Processo Civil. Após a Constituição de 88, nós estamos vivendo um processo de constitucionalização dos direitos. Nós temos isso no direito civil, que era uma lei que recebia até então uma leitura estritamente privada,
Cada vez ele mais tem uma interpretação constitucional, existem livros interessantíssimos sobre isso, direito civil constitucional. Quem se interessar pode pesquisar na literatura argentina, tem obras bem interessantes. Se eu não me engano, a principal é do professor Ricardo Lorenzetti, que atualmente é ministro da Suprema Corte da Argentina. Ele tem um livro muito interessante sobre direito civil constitucional. Tá? Vamos aqui para o artigo 2º. Ele diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O que significa isso? O processo começa por iniciativa da parte. É que o processo ele não pode começar de ofício por iniciativa do órgão julgador, do juiz. Ele depende de iniciativa da parte, impulso da parte. Isso aí é chamado princípio da demanda ou princípio do dispositivo. Eles se traduzem em duas expressões latinas, já antigas, mas sempre bem atuais. Nemo iudex sine actore, ou seja, o juiz não age sem existência de partes no processo, e ne procedat iudex ex officio, o juiz não age ex officio, o juiz não age por conta própria, ele tem que ser provocado. Tá? É a necessidade de pedido da parte para iniciar o processo, mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: e se desenvolve por impulso oficial, ou seja, no momento em que a parte invoca a tutela jurisdicional para solucionar um litígio, o Estado tem que dar resposta àquele pedido, daí um impulso oficial. O Estado vai caminhar o andamento do processo iniciado, exaurindo todas as fases procedimentais, ou seja, fase de postulação, fase de defesa, fase instrutória, até a fase decisória, por impulso oficial. Tá? O que mais? Ele prestigia, esse dispositivo, ele prestigia a autonomia individual na construção do procedimento, ou seja, a parte tem que buscar a tutela jurisdicional, e existem exceções ao impulso oficial, mas elas estão previstas em lei. Por exemplo, na Justiça do Trabalho havia execução de ofício, ou seja, saía a sentença e ela iniciava de ofício. Essa é uma exceção ao princípio ne procedat iudex ex officio, que via de regra depende de postulação das partes. Isso foi alterado posteriormente. Tá? Vamos aqui para o artigo 3º. Não se excluirá, diz o artigo 3º do Código de Processo Civil, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O que significa isso? O Estado tem que assegurar a tutela adequada, tempestiva e efetiva ao direito das pessoas. Vejam bem, nós comentamos, quando falamos do artigo 1º do Código de Processo Civil, as técnicas de tutela, que seriam uma representação constitucional do direito ao processo justo. Aqui, o legislador do Código de Processo Civil trabalhou um pouco mais essa questão. Ele diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Ou seja, ele não se preocupa apenas com o direito lesado, ele se preocupa com o direito ameaçado. E as tutelas jurisdicionais têm que assegurar que essa ameaça ao direito, essa possibilidade de lesão, não se efetive. Daí nós temos uma troca completa de foco desse CPC de 2015 para o CPC de 73. O CPC de 73 ele era focado em tutelas reparatórias, ou seja, a aviação, o dano, e o processo vinha para reparar aquele dano. Tutelas, daí vem o nome tutelas reparatórias, elas eram posteriores à lesão. Com a introdução da técnica de antecipação de tutela, procurou-se evitar esse dano. E depois elas foram melhor trabalhadas no nosso direito e chegamos ao CPC de 2015 com técnicas de tutela específicas, tá, que procuram evitar que o dano ao direito ocorra efetivamente. Tá? Então, quando a gente fala em não excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, nós estamos falando de técnicas de tutela para evitar a produção do dano. Tá? E por que isso? Porque o Estado afastou das partes o direito à autotutela ou justiça por mão própria. Então, quando o Estado invocou para si o direito de satisfazer, de resolver os litígios da sociedade, ele se obrigou a prestar as tutelas de forma idônea,
tá? E quando a Constituição fala em processo justo, evitar que haja produção do dano, tá? E nós podemos ir até um pouco além, dizer que não basta a sentença declarar o direito, é necessário que ela apresente técnicas processuais para realizá-los. Daí as técnicas previstas no CPC de tutelas específicas contra a produção do evento lesivo, tá? A gente também falando nessa parte de tutela, a tutela ela deve ser adequada, ou seja, o processo deve ser adequado à finalidade que se pretende alcançar. Aí nós temos técnicas executivas para execução, técnicas de processo de conhecimento para confirmação do direito. Se o seu direito já está confirmado, você não tem necessidade de um processo de conhecimento. Se você já tem um título executivo, já entra direto na execução. Por isso a tutela tem que ser adequada ao tipo de direito que se pretende. Tutela efetiva. Um ordenamento jurídico só é seguro se há confiança na realização do direito. Aí nós temos que falar a questão do tempo no processo. O processo deve ser apto a satisfazer o direito pretendido. Um processo excessivamente demorado já é um processo injusto por si só. Então, quando a gente trabalha no caput aqui do artigo 3º, nós estamos nos referindo a tutelas específicas. Cada tutela específica para o tipo de obrigação inadimplida, obrigação de dar, entregar coisa certa, nós temos uma tutela. Obrigação de dar quantia certa, nós temos outro tipo de tutela. Obrigação de fazer inadimplido, nós temos outro tipo de tutela. Obrigação de não fazer também, tá? Então, a gente sempre fala em tutela específica. Específica a natureza da obrigação inadimplida ou da obrigação a ser lesada ou inadimplida. E a gente também, quando fala em tipo de tutela, a tutela tem que assegurar o resultado prático equivalente ao inadimplemento, ou seja, evitar a produção do dano. Em vez da tutela monetária ou pelo equivalente financeiro ou tutela reparatória, que era que estava prevista no Código de Processo 73. Assim a gente procura tornar válida, o legislador procurou tornar válida a ideia de um processo justo e efetivo para as partes, tá? Então a gente muda a perspectiva, o processo passa a ser encarado a partir do direito material ameaçado, e não o direito processual em si totalmente afastado da legislação material. Então o foco que esse CPC de 73 procurou dar foi um direito material mais próximo do direito processual, e focado na tutela preventiva. Os novos direitos, eles traduzem essa ideia de inviolabilidade do direito material, e daí nós temos a ideia de uma tutela preventiva contra o ilícito, evitar a produção do ilícito. Talvez essa tenha sido a grande falha do legislador de 73, mas no instrumental, na época que eles viviam, ele foi um código extremamente moderno, o Código de 73, e essa tutela reparatória era o que havia de melhor como resposta do Estado ao direito material atingido, tá? Aí nós temos aqui no parágrafo 1º do artigo 3º, ele diz, é permitida a arbitragem na forma da lei. A lei que ele se refere é a Lei 9.397, ou 9397. Quando a gente fala em arbitragem, nós estamos falando em direitos patrimoniais disponíveis, tá? E a contratação de um terceiro árbitro, que é de fora do judiciário, para resolver eventual litígio. Normalmente a cláusula contratual prevendo a arbitragem, o árbitro é escolhido pelas partes para resolver a questão. Se trabalha muito no Brasil o direito à arbitragem, mas é uma coisa que ainda não pegou efetivamente. As pessoas, talvez por comodidade ou facilidade ou confiança no Estado, preferem uma solução judicial estatal, tá? O parágrafo 2º, ele diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito, ou seja, a solução autocompositiva entre as partes. O Código de 73 era um código focado no direito adversarial. Esse Código de Processo Civil de 2015, ele é pensado, estruturado num direito não adversarial,
Daí nós vamos encontrar em vários dispositivos uma preocupação com a conciliação e com a autocomposição, que a gente não via tanto no direito processual anterior, no código anterior. Embora vários dispositivos tenham surgido, principalmente a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, que fez um resgate da conciliação, tornando-a obrigatória uma fase procedimental do processo nos juizados especiais. Daí, a Lei 9.099, ela foi um marco inovador no nosso sistema processual, tanto em questão de acesso à justiça, formas simplificadas de tutela processual, foco na oralidade, e, se possível, a gente trabalhará sempre falando nos dispositivos com foco na 9.099. E ela resgatou a conciliação e a autocomposição como o centro do nosso sistema processual. E esse Código 2015, ele pegou essa ideia dos juizados especiais e colocou para dentro do CPC, um processo trabalhado visando a solução consensual autocompositiva entre as partes, tá? O parágrafo 3º, ele trabalha um pouco mais essa ideia, dizendo que a conciliação, a mediação e outros meios de solução consensual do conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que significa isso? Assim, sempre pensando com o CPC de 73, comparando um pouco com esse, para a gente ter uma leitura mais adequada. Isso aí é a ideia de um processo multiportas. O que significa isso? Veja, nós temos uma porta do processo, que é a solução judicial da demanda, ou seja, a solução via juiz daquele conflito. Então, quando a gente fala em um processo multiportas, vem do direito americano essa ideia. São processos em que você inicia o processo, mas existem várias maneiras de você solucioná-lo. Existe a porta da arbitragem, existe a porta da mediação, existe a porta da conciliação, existe a porta da solução litigiosa via juiz, tá? Então, o parágrafo 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, nós estamos falando da estrutura inicial do Código, ele está dizendo que o Código de Processo Civil, o atual Código, ele é focado no sistema de solução multiportas. E que tanto o legislador como o aplicador da norma e o órgão judicial, ele deve pensar, e aí nós temos os demais atores do sistema processual, advogados, defensores, membros do Ministério Público e juízes, todos juntos, devem focar em soluções fora do processo adversarial. Além desse, aí nós temos composição, mediação, arbitragem e também a solução adversarial do processo. É essa a ideia que o legislador quis que tenhamos do processo civil. Então, ele é um processo necessariamente não adversarial, focado no sistema de solução multiportas para aquela demanda. Ou seja, nós temos um conflito e existem várias formas de solucioná-lo. O artigo 4º, ele diz o seguinte: as partes têm direito a obter, em prazo razoável, muito importante isso, prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Atividade satisfativa e execução é satisfação do direito. Ou seja, você tem que ter o processo de conhecimento e a fase executória ou satisfativa dentro de um prazo razoável. Isso aí traduz a ideia do direito à tutela tempestiva. O tempo, ele é um elemento integrante do processo, ele faz parte da fisiologia processual. O direito ao processo justo, que está assegurado na Constituição, implica uma solução processual sem dilação indevida, ou seja, que o processo caminhe para o seu fim. Então, quando a gente fala em obtenção em prazo razoável, é o prazo dentro da estrutura da lei, sem dilações indevidas, ou seja, que o processo não ande de lado, que ele ande focado sempre para o seu fim. Não significa que a gente saia correndo, pulando fases do processo, mas que o processo ele ande segundo o fluxo procedimental, sem interrupções, sem incidentes processuais desnecessários. Então, ele é uma norma, esse artigo 4º, ele traduz uma norma direcionada ao legislador na adoção de técnicas legislativas que garantam o rápido trânsito processual. Aí, novamente, eu falo da Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099, que ela é de 95, anterior a esse código, mas ela vem no sentido de um processo oral, ou seja, todos os atos são concentrados em audiência. Os principais atos, aí temos defesa, instrução, e decisão, todos de uma única fase processual. Isso você ganha em tempo,
tá? E em solução adequada do conflito. Essa norma também é dirigida ao juiz na condição do processo de modo a prestar tutela jurisdicional em prazo razoável, tá? E também é dirigida ao administrador judiciário para a adoção de técnicas gerenciais capazes de viabilizar o adequado fluxo dos atos processuais, ou seja, não basta o juiz decidir. A estrutura judiciária, intimação, citação, atos oficiais de justiça, deve ser funcional, adequada, porque não adianta o juiz dar uma decisão se não tem oficial de justiça para cumpri-la, tá? Então ela é voltada e também é voltada às partes do processo, que devem evitar procedimentos que resultem em postergação e demora processual. E nós temos aqui o artigo 5º, que diz que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, ou seja, ele deve colaborar para a solução adequada do litígio, assim, dentro do sistema multiportas, buscar conciliação, buscar técnicas de solução não adversarial do litígio, e se a solução for via conflito, via litígio, ele deve colaborar tanto na produção de provas e como em evitar dilações probatórias. O que a gente vê na prática é que às vezes a parte sabe que está errada, sabe que vai perder e aposta na demora do processo. Para isso cria uma série de incidentes que causam demora no andamento do processo. Isso aí é um comportamento contrário à boa-fé, tá? E sempre que a gente fala de boa-fé, nós temos a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva é quando a pessoa acredita que age corretamente, é da pessoa. E a boa-fé objetiva, ela envolve regras de conduta das partes no processo, ou seja, não abusar de suas posições jurídicas. Esse abuso da posição jurídica configura a litigância de má-fé, ou seja, a interposição de recursos meramente protelatórios, evitar o andamento do processo, criar incidentes temerários, tá? Também existe uma expressão latina muito utilizada aqui nesse dispositivo quando a gente fala de boa-fé, venire contra factum próprio, ou seja, a vedação a comportamentos contraditórios, ou seja, eu digo uma coisa e faço outra, eu digo uma coisa contrária ao que eu fiz, tá? Essa norma procura evitar o desequilíbrio no exercício de direitos. Bem, pessoal, era essa a ideia inicial de trabalhar na nossa aula. Nós vamos falar dispositivo por dispositivo. Começamos agora sobre os primeiros 5 dispositivos do Código de Processo Civil. Obrigado a todos, obrigado por terem acompanhado a aula até agora.